Eu tô com o telefone na mão, pessoal. Peço até licença para quem tá em casa, porque a informação é urgente. É urgente. Nesse momento eu estou na linha, eu converso com exclusividade, pelo meu telefone mesmo, com a namorada do Bernardo, jovem de 18 anos, o Bernardo Brasil Pérez. Eu estou na linha com a Ana Lívia, que pela primeira vez, é no Balanço Geral, ela vai conversar com os jornalistas, vai dar o depoimento dela sobre esse caso e, claro, falar sobre a prisão dos dois homens que assaltaram ela e o Bernardo e, infelizmente, tiraram a vida desse jovem. Eu tô aqui, então, queria cumprimentar, agradecer, essa entrevista da Ana, mesmo que por telefone. A Ana está em Minas Gerais, gentilmente atendeu a nossa produção, Josane Ricardo, conseguiu esse contato. Ana, nesse momento, eu sei que é uma dor enorme ainda para você. Qual que é o sentimento com a prisão desses dois acusados que naquele dia 2 de setembro, infelizmente, assaltaram você e o Bernardo e tiraram a vida do seu namorado? Oi, boa tarde, gente. Então, Rafael, eu me sinto assim mais aliviada, né? E agora eu vou poder voltar a andar na rua, voltar para Brasília, voltar aos meus estudos que eu faço. Então é um alívio para mim poder voltar ao meu dia a dia normal, como eu vivia antes. É claro que agora vai ser mais difícil ter que viver todo dia sem saber que o Bernardo está aqui e sabendo que a área que eu morei desde o começo do ano foi tão perigosa, nunca havia acontecido esse tipo de coisa comigo. Então, mesmo sabendo que eles estão presos, ainda tem, né, um receio de andar naquela região, de ser abordada novamente, de acontecer alguma coisa, até com meus vizinhos, com a vizinhança lá, que mora ao redor. Então, ainda é um momento difícil, mas eu estou fazendo de tudo para ficar melhor. E com a prisão das pessoas que cometeram isso, eu fico um pouco mais aliviada. Claro. E eu sei que agora, com isso, o Bernardo pode descansar em paz e está aqui, toda a família dele também, os amigos. A gente está orando bastante por ele. E agora eu, em minha parte, eu estou um pouco melhor. Eu Sim. espero que a justiça seja feita, né? Que Claro. eles possam pagar por que eles fizeram. Claro, claro. E aproveitando com exclusividade a sua presença, seu telefonema, a sua entrevista aqui no Balanço Geral, Ana, queria pedir para você relembrar aquele dia, o que aconteceu. Você e o Bernardo estavam, né? As imagens mostram, sentados naquele banco da praça. Vocês não viram a aproximação dessas duas pessoas, desses dois homens? Tinham notado alguma movimentação? Já estavam lá há bastante tempo. Você pode contar pra gente o que aconteceu naquela sexta-feira, naquele momento que vocês estavam sentados na praça? A gente sempre ficava sentado lá naquele lugar, porque a gente saía, ele sempre me levava em casa, nunca deixava eu voltar sozinha. Mas a gente nunca tinha percebido nada, nem ninguém, que fosse parecer perigoso passando pra gente. Todas as vezes que a gente ficou lá, nunca aconteceu esse tipo de coisa, nem de alguém ameaçar ou passar pessoas que parecessem que fossem uma ameaça. E nesse dia, posta pelo vídeo, dá pra ver, a gente não percebeu quando eles passaram pela gente pela primeira vez. Então, a gente não ficou desconfiado nem nada, porque acabou que a gente não percebeu que eles tinham passado. E quando o único que atacou já chegou, então ele já chegou atacando e não deu tempo de fazer nada. Nenhum de nós dois reagiu e o assaltante já chegou desesperado, parecia, e já atacou o Bernardo. O Bernardo, ele entrou na sua frente? O que ele fez naquele momento, Ana? Que muita gente fala, o Bernardo teria reagido. Ele entrou na sua frente, ele apenas falou, calma. O que ele falou? Que infelizmente o bandido foi lá e acabou atingindo ele. O bandido já chegou, só que quando o bandido chegou, ele chegou já atrás de mim, porque eu tava de costas. O Bernardo, eu estava no colo do Bernardo, o Bernardo me empurrou, porque o bandido já veio para me atacar. Então, quando o Bernardo me empurrou do colo dele e levantou, foi nessa hora que ele levou a facada, mas ele não teve a intuição de reagir, ele só teve tempo de me empurrar, pro bandido não
não me atacar, no caso. Sim, e após ele empurrar você, né, o Bernardo empurrar você, você percebeu que ele tinha sido ferido gravemente ou só notou quando ele, infelizmente, caiu ali no chão? Ele falou alguma coisa pra você, Ana? Não, quando eu levantei, na mesma hora que eu levantei, eu já vi que ele já estava machucado. Só que eu não sabia onde que era, porque já estava muito manchado de sangue. E no vídeo dá pra ver que eu ando um pouco pra frente, porque eu já ia pedir ajuda. Só que antes de eu pedir ajuda, ele já tinha caído no chão e eu já tava... Depois disso, eu só fui pedir ajuda mesmo, mas antes dele cair, eu já tinha visto que ele estava machucado. E, Ana, a polícia está investigando a participação de mais 2 pessoas. Uma que teria dado fuga a esses 2 e uma possível 4ª pessoa. Você chegou a notar? Porque eu vejo que você levanta, né, pelas imagens, todo mundo está acompanhando as imagens, você levanta para pedir ajuda, mas você viu para onde esses bandidos correram? Deu para perceber mesmo a ajuda de outros criminosos ou não deu para notar nada? Não deu para notar, porque pela rua que eu corri para pedir ajuda, ela era a rua contrária da que eles fugiram, né? Então, de imediato que eles fugiram, eu já fui correndo na direção de outra rua. No caso, era a rua de onde tinham vizinhos. Eu vi que tinha gente na porta para pedir ajuda, mas eu não percebi que poderiam ver outras pessoas, não. Tanto que eu não sabia que eram 2 pessoas, porque eu pensava que era só uma. Eu não tinha chegado a ver o segundo. Entendi, Ana. Eu peço até desculpa de ficar lembrando essa história, mas a gente tem que explicar, trazer todos os detalhes. Muito se falou que naquela noite o Bernardo pediu você em namoro, inclusive, né? O que vocês estavam conversando? Foi. Você mesmo disse que não era a primeira vez que vocês ficavam ali. Ele, quantas vezes, dá pra lembrar, talvez contar aí, ele te deixou em casa? E como é que foi essa conversa nessa noite, infelizmente, tão trágica pra todo mundo? Não, ele sempre falava, ele falava com os pais deles que ele ia chegar e que iria me pedir namoro no 10º encontro. Aquele era o 9º, e ele acabou pedindo aquele dia. Mas a gente sempre ficava lá conversando antes de eu entrar para casa e ir embora. Então, era o que a gente fazia sempre, todo final de semana, não era uma coisa muito diferente. Vocês estavam há muito tempo sentados lá já, Ana? Quanto tempo vocês estavam sentados lá? Gente, eu não me lembro bem, eu não me lembro nem, eu não sabia, eu estava fora do tempo, eu não sabia nem que hora que tinha acontecido, né, o ocorrido, mas a gente devia estar lá por volta de uns 40 minutos, quase 1 hora, assim, não muito. E o Bernardo, ele ficava preocupado? Ou ele falava assim, não, amor, tô com você aqui. Como é que era esse diálogo de vocês? Porque, querendo ou não, infelizmente, muita violência. Vocês se preocupavam com isso? Ou como vocês estavam próximos da casa da sua família, vocês não se preocupavam muito com a insegurança? Minha avó, ela sempre falava, né, pra ter cuidado e não voltar tarde pra casa. Mas a gente achava, né, como estava na frente de casa, que não poderia acontecer nada, né? Porque lá é uma rua cheia de comércio, cheia de gente. Não tem alguns lugares muito vagos para acontecer alguma coisa. Então, a gente nunca esperava que isso pudesse acontecer. Porque lá, né, a rua de vizinhança, todos os meus vizinhos ficaram bastante chocados por ter acontecido aquilo lá, né? Porque nenhum de nós esperava. Até então, não tinha acontecido nada lá naquela rua, que a gente saiba, sabe? Entendi, Ana. E agora, com a prisão desses 2 homens, né, a polícia investigando, chegando, assim como a Record cobrou todo dia pela prisão dos envolvidos nesse crime, sua intenção é voltar a morar aqui no DF? Você pretende voltar a estudar como você vinha fazendo aqui na capital federal? Sim, eu pretendo. Eu tenho que continuar meus estudos, né, até para poder honrar o sonho do Bernardo, que era de ser médico. Eu também tenho esse sonho, então o que está me motivando agora é voltar a estudar e passar na faculdade por mim e por ele. Então, mesmo com tudo que aconteceu, eu pretendo sim voltar e continuar meus estudos. Você lembra de uma última coisa que você falou com o Bernardo naquele momento, ajudando ele? Um último recado? Falou calma, disse eu te amo? Não, eu estava um pouco desesperada porque o que tinha acontecido, né? A única reação que eu tive foi de tentar estancar o machucado, a ferida, e até na hora que ele caiu ele já estava inconsciente, então não deu para falar nada, ele também não disse nada, então foi a última coisa que eu consegui fazer foi isso.
Tá aí, gente, a Ana Lívia, ela tem 19 anos e olha, uma cabeça que mostra muita maturidade. E agora fica mais aliviada, né, Ana? Graças a Deus com a prisão desses dois homens. Quero agradecer a produção da Josiane Ricardo. E, Ana, aproveitar essa entrevista com exclusividade no Balanço Geral, até para te liberar, agradecendo a sua companhia, a sua entrevista. Se pudesse dar um recado aos familiares, amigos do Bernardo, todo mundo que acompanhou, infelizmente, essa tragédia, qual recado você gostaria de passar depois de tudo isso? Você que viveu tudo isso, pode falar, o espaço está aberto para você. Nesse momento, eu só tenho de a Deus, né, para confortar todo mundo. A família dele, os amigos. Minha família também está bastante preocupada. Mas o Bernardo foi sempre uma pessoa muito boa, então a gente tem que honrar ele aqui na Terra, fazer o possível para que ele ficasse orgulhoso da gente. Então, agora a gente tem que seguir a vida de uma maneira que faça ele ficar orgulhoso e sempre pedir, né, para todo mundo, tá orando pela família, pelos amigos, porque no fundo é Deus que vai ajudar a gente a passar por isso. Perfeito, então. É isso que eu queria dizer mesmo. Tá bom, Ana, agradeço muito a sua participação, a entrevista com exclusividade aqui no nosso Balanço Geral. Tá aí, então, a Ana Lívia, produção da Josiane Ricardo. Ana, fique com Deus. Vou até desligar aqui a ligação com a Ana. Entrevista com exclusividade no Balanço Geral.